Olá, amigos! No vídeo de hoje eu quero trazer uma sugestão literária para vocês. Todos nós estamos enfrentando esse período de confinamento social, onde o mundo todo, não apenas o Brasil, se vê tendo que tomar algumas medidas enérgicas para restringir um pouco esse avanço do coronavírus em todo o mundo, pelo menos ao ponto de que seja possível o nosso sistema de saúde dar conta de todos os doentes em estado grave com a doença. E é claro que a leitura é sempre uma ótima dica para quem está em casa, relaxando, descansando, tendo que ter essa restrição de circulação. E a leitura alimenta a alma, é claro, para mim, e eu tenho certeza para muitos de vocês que já acompanham o meu canal, onde eu falo tanto de literatura, de história e de viagens, tentando sempre linkar um livro à história do local que eu estou conhecendo, ao local que eu estou apresentando para vocês nas minhas viagens. E como a viagem tem sido aqui pelo ambiente de casa e o cenário que nós enfrentamos é sim de uma epidemia a nível mundial, eu me lembrei então de um livro que eu li há alguns anos, do Javier Moro, que é sim um dos meus escritores preferidos. O nome do livro é A Flor da Pele e ele relata um período onde a varíola foi essa grande epidemia no cenário mundial. Foi uma epidemia devastadora, nós sabemos disso. A varíola era chamada de a flor negra, era uma doença que matava as pessoas em poucos dias e ela era caracterizada então por erupções na pele das pessoas com a cor negra. E esse livro tem uma coisa muito peculiar. Ele conta a história da primeira expedição a nível internacional de vacinação que teve no mundo. O nosso querido Javier Moro, escritor que está entre um dos meus escritores preferidos, ele descobriu a história da Isabel Zendel, que é uma enfermeira, e que foi então a enfermeira que encabeçou aí essa grande excursão por todas as colônias espanholas para que fosse feita a grande vacinação, a vacinação em larga escala em todas essas colônias para a prevenção da varíola. A questão é que a vacina da varíola ela tinha sido inventada há muito pouco tempo por um pesquisador inglês e ninguém sabia como preservar essa vacina. Como essa vacina foi descoberta? O que eles fizeram? Eles pegavam, coletavam material de quem estava infectado com a varíola, dessas erupções, criavam uma fórmula onde eles injetavam uma parte muito menos letal do vírus em pessoas saudáveis. Isso fazia com que essas pessoas tivessem algumas pequenas erupções, mas que não provocasse todo aquele estágio da doença. Então as pessoas, digamos, tinham a varíola numa proporção muito leve, que não era letal em nenhum dos casos. E assim, então, coletando esse material das pessoas que estavam infectadas, é que eles conseguiam preparar a vacina para preparar os outros. Só que isso era uma grande solução, evidentemente, mas também um grande problema para que essa vacina pudesse ser enviada para outros países e para outras regiões naquela época. Nós sabemos que no século XVIII todo o transporte a grandes distâncias era feito por mar e eles não tinham como manter essa vacina armazenada, não tinham uma validade para essa vacina para que ela pudesse ser distribuída para todo mundo. Então, teve um médico espanhol chamado Francisco Xavier Balsames que teve uma grande ideia de infectar crianças, que aliás foi uma grande ideia, mas foi uma ideia bastante cruel, né? Porque ele acabou arrecadando mais de 20 crianças em orfanatos, crianças que não seriam reclamadas por ninguém, por nenhum familiar, para que pudesse ser feita essa expedição. Mas, apesar da medida cruel, foi isso que viabilizou que tudo isso pudesse acontecer. Então, a Isabel ficou responsável por cuidar dessas crianças, né, como enfermeira, e por ajudar o médico no preparo e na aplicação das vacinas. Então, o que eles faziam com essas 22 crianças por todo esse trajeto pelas colônias espanholas? Eles, no primeiro momento, infectavam uma criança
com essa dose menos letal da varíola. A erupção levava ali em torno, pelo que eu me lembro do livro, de 2 semanas para acontecer. Aí eles coletavam o material, preparavam a vacina para distribuir para a população e faziam essa aplicação da vacina. Aí quando eles estavam partindo para um outro porto, para uma outra colônia espanhola, infectavam outra criança, esperavam aquele período das erupções para poder criar a vacina. E assim aconteceu a primeira grande expedição internacional de vacinação em todo o mundo. A história tanto da Isabel, do Francisco e do seu ajudante Joseph Salvani é uma história muito bonita, de muitos desafios. Eles enfrentaram o alto clero, eles enfrentaram muitas pessoas da igreja que não queriam que essas vacinas acontecessem por princípios religiosos, e enfrentaram também a corrupção dos governos que exerciam o poder nos vice-reinados espanhóis e tiveram tarefas muito difíceis pela frente. Eu convido vocês a conhecerem essa história da primeira grande expedição de vacina a nível mundial nesse livro do Javier Moro, A Flor da Pele, que eu super indico e recomendo para vocês. Muito obrigada por terem me acompanhado por mais esse tour, agora não mais pelo Brasil nem pelo mundo, mas pela minha casa aqui em Porto Alegre. Espero que vocês estejam tomando os cuidados recomendados pelas autoridades, estejam em segurança nas suas casas e que logo, logo o Brasil e o mundo possa vencer essa epidemia do coronavírus. Um beijo grande a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!